A paz, queridos, quero compartilhar com vocês sobre a importância de tocar outras vidas. Eu queria compartilhar com vocês o texto que está lá em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 17. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, e levantando-se, foi batizado. A importância de tocar vidas. Ananias, talvez se a gente falar de Ananias, a gente já lembra de Ananias e Safira, se bem que não é esse Ananias que o texto está falando. Mas Paulo, Saulo, quando falamos esse nome, só vem uma pessoa à cabeça, o apóstolo Paulo, chamado por Cristo no caminho de Damasco, que foi conhecido como apóstolo aos gentios. Paulo é tão famoso, tão conhecido, que há filmes sobre ele, há muitos livros sobre ele. A literatura, a história geral narra a história de Paulo, não apenas a Bíblia. Paulo, ele é um santo da Igreja Católica. Então, o apóstolo Paulo é um personagem muito conhecido, diferente de Ananias. Então, Ananias, a gente pode ser provocado uma confusão com o que Ananias esse texto está falando. Mas Paulo, raramente a gente provoca essa confusão. Paulo é responsável por metade do Novo Testamento. Se a gente parar para pensar, o Novo Testamento tem 27 livros, mas metade das cartas que foram endereçadas às igrejas do primeiro século, a igreja primitiva, foram escritas pelo apóstolo Paulo. Ele foi conhecido como esse homem, esse missionário aos gentios. E Ananias foi uma pessoa que, direcionada por Deus, deu início ao ministério de Saulo, ou de Paulo. Paulo, a gente conhece a história, estava no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, e a presença de Jesus, a glória de Deus ali, a luz que resplandece sobre o olho dele é tão forte, que ele perde a visão natural naquele momento. E Deus fala para ele: olha, vai para Damasco, vai lá na rua direita que tem uma pessoa já te esperando. E lá estava Ananias, e ele está aguardando Saulo, e Deus fala com ele: olha, vou trazer um homem aqui e você vai impor as mãos sobre ele, vai orar por ele e vai ser curado. Quando Ananias ouve aquilo da parte de Deus, ele se apavora. E ele fala: meu Deus, eu estou ouvindo um noticiário aí sobre esse homem e ele já matou muita gente, ele está perseguindo muitos cristãos. O que será de mim? Deus me livre, eu tenho que fazer isso. Então Ananias temeu, mas ainda assim ele seguiu a direção do Senhor. E quando Saulo chega na casa onde Ananias estava, texto que acabamos de ler, ele ora por Saulo e no momento que ele ora, algo como escamas caem dos olhos de Paulo e ele retorna à sua visão. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Talvez você não seja muito reconhecido. Talvez eu, você, sejamos Ananias hoje, não sejamos como o apóstolo Paulo. Talvez não tenhamos o reconhecimento de grandes homens de Deus que estão tendo nos dias atuais. Mas eu quero dizer para você, não existe ministério pequeno, não existe pequeno chamado. Todos fomos chamados por Deus com um propósito. E se tornar grande ou pequeno chamado é a resposta que damos a Ele. Então, se respondemos positivamente aos chamados de Deus, nós vamos tornar o nosso chamado grande, poderoso, eficaz. E é por isso que eu queria falar sobre esse texto, porque Ananias foi aquele instrumento direcionado por Deus para tocar um homem que tocou o mundo. Paulo, foi uma pessoa que tocou todo o mundo primitivo através de suas cartas. Não fisicamente, às vezes ele não pôde visitar todas as igrejas, mas através das palavras sábias que ele escrevia, ele tocou, ele foi instrumento para curar, libertar, transformar vidas. E às vezes é possível influenciarmos pessoas, motivarmos pessoas, sermos instrumentos de cura na vida de pessoas, de intercessão. Mas talvez nós sejamos Ananias. Talvez nós sejamos aqueles que vão sarar aqueles que serão instrumentos de cura de outros. Talvez o início do ministério de alguém está nas nossas mãos. Talvez nós sejamos Ananias. E as nossas mãos precisam ser impostas sobre aqueles que irão tocar o mundo. Talvez nós iremos tocar aqueles que irão tocar o mundo. Nós iremos sarar aqueles que irão sarar o mundo.
Então não pense que o seu chamado é pequeno, o seu chamado é irrelevante. Se Deus te chamou com um propósito, invista nesse propósito, foque nesse propósito, se empenhe nisso. Porque se você cumprir com empenho, com amor, o propósito o qual você foi designado, tenha certeza que você será poderoso e está tocando uma geração, estará tocando vidas. Talvez você não tenha noção, a dimensão do alcance que o seu toque terá. Mas à medida que você se dispor a ser mão de Deus para tocar vidas, talvez você vai abrir os olhos de um grande homem de Deus que vai influenciar toda uma geração. Deus abençoe vocês.